Oi, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, né? Tenente Jesus na área, gente. Nós vamos falar agora sobre a nossa revisão. Chegou o momento esperado, revisão dos conteúdos a serem abordados. Então a gente vai só para a gente entender o que vai acontecer nessa semana, tá? Nós estamos na semana 12, nós iremos falar de dois tipos de revisão das placas tectônicas, que vai ser a nossa revisão número um e do ar, que vai ser a nossa revisão número 2. E na semana 13 nós vamos falar das outras sequências didáticas, tá legal, gente? Tudo certinho aí? Então já fiquem atentos aí nessas situações. Gente, o que acontece? Antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, eu quero que vocês façam um favor pro tio aqui para ajudar. Sempre que eu passar um trabalho para vocês enviarem via e-mail, tentem colocar o nome de vocês, aluno, o nome, né, e a sala que vocês estão, tá bom? Isso vai ajudar muito na hora da correção, na hora de eu retornar para vocês o recebido, de eu identificar de quem é a tarefa, tá legal? Então eu conto com vocês nesses aspectos, tá legal? Então vamos lá, nós vamos falar sobre as placas tectônicas, os terremotos e vulcões, um assunto que nós já falamos, nós vamos falar de uma maneira breve, sem grandes detalhes, mas tocando sempre nos pontos mais específicos, mais importantes, tá? E qualquer dúvida que você tenha, você pode ir direto no chat ou naquele balãozinho de conversa comigo, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira situação que nós vamos falar é sobre o mapa mundi, né? Nós sabemos aí, esse mapa a gente colocou ele em um outro momento, nós sabemos que o mapa mundi hoje ele tem essa configuração, né? Onde nós temos ali as Américas, né? América do Norte, América do Sul, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, a Antártida, né? Então nós temos aí esses continentes que hoje configuram o atual cenário geológico, estrutural dos continentes no nosso planeta, né? Mas sabemos que nem sempre foi dessa forma. Então, para nós entendermos o que aconteceu até chegar nesse ponto, nós vamos falar rapidamente sobre a Pangeia, né? A Pangeia, gente, é um nome dado. Preste atenção nesse detalhe. Muita gente entra em contradição na hora que vai falar sobre a Pangeia. Por quê? Acredita que a teoria é a teoria da Pangeia. Não, a Pangeia é o nome do continente. A teoria é a teoria da deriva continental. Anota isso aí, aluno. Pega o teu caderninho aí e anota, tá legal? Olha lá. Como explicar a presença de animais com características iguais em lugares diferentes? Bom, foi justamente essas observações que levaram o desenvolvimento da teoria da deriva continental, que foi proposta por Alfred Wegener, que a gente já falou isso. Tá? Ele, como um belo dia, né, decidiu, o cara não tinha nada para fazer, brincadeira, ele começou a compreender o mapa mundi, retratar, perceber que os mapas se encaixavam, os continentes se encaixavam uns nos outros, né? Dessa forma, ele começou a se interessar, a buscar mais conhecimentos sobre isso e também acabou entendendo que alguns animais pertencentes da mesma espécie foram encontrados em continentes completamente distintos e que se esses continentes estão tão afastados atualmente, como foi que os fósseis desses animais foram encontrados em continentes distintos, assim, longe uns dos outros? Não teria como fazer essa travessia a nado, né? E muitos desses animais eram terrestres. Então, como compreender, como entender por que esses animais tinham, por exemplo, na América do Sul, encontrava lá no sul da América do Sul e ali na África, os mesmos animais? Como isso poderia ter acontecido? Então, Alfred, ele determinou, ele acreditou que poderia ter sido que os continentes já tivessem sido juntos uns aos outros, né? Em algum momento, há milhares e milhares e milhares de anos. Então ele criou a teoria da deriva continental, que retrata justamente esse processo, que todos os continentes já foram juntos, né? E depois de um tempo se afastou. Entretanto, Wegener enfrentou muitas dificuldades para provar sua teoria. Na verdade, ela não foi aceita inicialmente porque tinham outros alicerces que impediam isso. Um desses alicerces era o fato da ciência naquela época acreditar que a Terra
ela era estática, ou seja, não apresentava movimento, né? Então, como que surgiu esses movimentos? De que forma foi feito esse movimento e por que aconteceu esse movimento? Então, Wegener ele não tinha provas suficientes, evidências suficientes que deixassem a teoria dele mais firme, mais concreta. Então, dessa forma, ele passou muito tempo ainda com essa teoria sem validade, tá legal? A gente vai falar mais adiante sobre isso. Olha aí, o mapa mundi, né? Como formou-se através da Pangeia. Percebam aqui, ó, aqui nesse lado aqui, percebam aqui que esse processo não é um processo rápido, tá? É um processo muito lento. Apesar da imagem estar fazendo rápido, claro que é só uma ilustração para fazer rápido. Entretanto, é um processo que demorou milhares e milhares e milhares de anos, né? Desde a Pangeia até o mundo moderno que nós conhecemos, né? Então a gente tem a Pangeia lá e o mundo moderno aqui, onde você está conseguindo enxergar aqui, que está logo atrás de mim, tá bom? E aí isso durou bastante tempo, demorou muito para que isso pudesse acontecer, tá? Então, a teoria para explicar o movimento, né? Os movimentos. O que acontece? As dificuldades que Wegener encontrou foi justamente essas, porque ele tinha alguns estudos, ele tinha algumas análises que ele mesmo fez, e, entretanto, ele encontrou essas dificuldades porque os cientistas na época acreditavam que a Terra era estática, não apresentava movimento. Ele não conseguia explicar por que aquilo tinha acontecido, de que forma aquilo aconteceu, por que aconteceu. Então, só depois de muitos anos, depois do que ele já tinha proposto, que foram descobrir que a Terra era dividida em vários pedaços, né? Então, que não era necessariamente um bloco único, que tinha vários pedaços que formavam a Terra, como se fosse uma bola de futebol que tem aqueles gomozinhos, né? Cada gominho se completa e forma lá a estrutura da bola. No caso, era assim que estavam tendo a visão agora do nosso planeta. Esse estudo ele só foi feito graças às análises sobre os terremotos, sobre os abalos sísmicos, né? Que permitiram uma ampla visão, uma ampla busca de conhecimento, de análise para poder chegar finalmente nesses dados, tá legal? E aí a principal explicação desses movimentos dessas placas é pelo movimento de convecção, que nós falamos bastante em sala de aula, né? A convecção, lá no magma terrestre, você sabe que tem altíssimas temperaturas. Quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Então a ideia era que a temperatura o magma que estava próximo do núcleo aquecesse ao ponto de ficar tão quente que ele subia, né? A gente tende a matéria que está quente a subir, né? Então ele subia, encontrava temperaturas menores, não eram frias, encontrava temperaturas menores próximo da crosta terrestre e descia novamente. Esse movimento nós denominamos de convecção, né? Esse processo de convecção fazia com que as placas ou se unissem ou se afastassem, tá legal? Que nós vamos falar já no próximo slide. Vamos lá. Bom, as placas tectônicas, né? Primeiro a gente tem que entender que as placas elas não seguem uma simetria correta, né? Tem placas maiores, placas menores, placas em formatos diferenciados, tá legal? E tem vários nomes das placas que eu já tinha combinado com vocês que não irei cobrar nas atividades, em AP, nem AE, sobre os nomes das placas, tá bom? Mas para você ver, perceber e entender como é a configuração dessas placas, tá legal? E se você, obviamente, quiser dar uma estudada, se aperfeiçoar mais, gravar o nomezinho dessas placas, legal, cara, muito bacana, tá bom? O movimento das placas, olha só, quando acontece esse processo de convecção que nós falamos, pode acontecer dois fenômenos aí. O que nós chamamos de movimento de convergência. Quando a gente fala em convergência, é o encontro dessas placas, tá? O encontro. Quando a gente fala divergência, é o afastamento dessas placas. Elas se afastam, tá? Então, a gente tem dois movimentos principais. Convergência e divergência. E tem um deslizamento, quando elas se arrastam. Mas vamos lá. Convergência se encontrou, divergência se afastou. Tá legal? Vamos entender. A convergência, quando elas se encontram, elas podem ser de duas formas. Gravem isso, meus queridos. Pode ser por soerguimento, que é quando ela afunda aqui, olha,
uma vai para baixo da outra, ou pode ser por colisão, quando elas batem e sobem. Professor, isso pode acontecer ao mesmo tempo? Pode acontecer ao mesmo tempo, inclusive vai formar as montanhas, né? Isso é um processo de formação de montanhas, que nós temos uns slides ilustrativos que estão bem legais mais adiante, que eu vou mostrar isso para vocês, tá legal? Então, a gente já falou do soerguimento, da colisão e da divergência, quando se afasta, e do deslizamento, quando elas deslizam umas sobre as outras. Vamos entender cada um deles agora, tá bom? Olha lá, o movimento de convergência por soerguimento. O que acontece? Percebam que ao bater, a placa desce, né? A placa desce e fica embaixo da outra, né? Ela submerge. Essa parte que desceu, ela tem contato diretamente com o magma. E ao encontrar com o magma, ela faz com que ocorra uma pressão naquele magma, que vai ser bem aqui, ó, você consegue visualizar no slide, e que pode fazer com que esse magma suba, né? Porque está sendo pressionado e entre em erupção, formando o quê? Os vulcões. Tá legal, gente? Então, dessa forma pode acontecer a formação dos vulcões. Percebam que aqui essa seta representa justamente a convecção. O magma quente subiu, encontrou temperaturas menores e desceu. E esse movimento fez com que ele levasse, junto com ele, as placas, tá certo? Olha lá. Esse aqui é um movimento, uma ilustração do movimento. Percebam aqui, ó, que ocorre justamente essa descida, né? Ela vai para baixo da outra, né? Pressionando o magma. E quanto mais ela pressiona, vai acontecer isso que está acontecendo aqui, ó. Olha lá, vem aqui, ó. Né? Vamos lá, deixa eu ver, começar tudo de novo. Vai acontecer a pressão do magma, olha lá, subindo, ó. Ele está sendo apertado, pressionado, e ele sobe e tende a sair. Eu até usei uma analogia que retratava um refrigerante. Quando você sacode, a pressão aumenta tanto que se você abrir, o que acontece? Puf, ele dispara, né? Por conta de uma pressão que está sendo feita no refrigerante. Então, aí nessa área também aconteceu uma pressão muito grande, fazendo com que ele entrasse em erupção. Tá legal? Vamos adiante. O movimento de convergência por colisão é justamente aquele movimento que acontece quando elas se encontram e sobem. Nenhuma vai para baixo da outra, elas sobem juntas, né? Esse movimento, ele ocasiona aí justamente o aparecimento de cadeias de montanhas, tá legal? Aqui é uma imagem que representa que essas placas subiram uma com a outra, elas se juntaram e subiram, tá legal? Tem também, se eu não me recordo, um gifzinho daqui para explicar melhor. Já. O movimento de afastamento ou divergência, que é justamente agora quando ela se afasta, tá bom? Esse processo acontece quando o magma que foi aquecido, eles sobem na mesma direção, eles sobem e chega lá quando encontra a crosta terrestre que tem temperaturas menores, eles fazem isso, ó, eles vão para os lados. E esse lado gera uma fissura, uma abertura, que é justamente essa daqui, ó, podendo ocasionar erupções vulcânicas, tá? E isso pode ser até dentro do mar, do oceano, que a gente fala erupções vulcânicas oceânicas, certo? Então vamos adiante. Olha aí, ó. Isso é um GIF que retrata justamente o processo de erupção vulcânica, tá? Então, no caso, ele aconteceu a divergência, se afastou e abriu uma brecha, né, na crosta terrestre, onde esse magma vai expelir, tá certo? Professor, surge muito essa dúvida. A água não vai apagar esse magma? Não, não apaga, meu querido. Ela vai ficar muito quente, boa parte dessa água vai passar para o processo de evaporação, tá? E vai passar para o estado gasoso. Ela pode fazer com que isso dure menos, mas não vai apagar, não, tá? Não tem esse poder de apagar, não. Eita, que caiu um negócio aqui, tá? Mas nada que atrapalhe. Vamos lá. E aí nós vamos para o movimento de deslizamento. O movimento de deslizamento, gente, ele nem se afastou e nem se aproximou. Ele só deslizou em direções opostas, tá certo? Ele não se afastou
e ele nem se aproximou, ele só deslizou, tá? Então acontece isso aí, é muito comum acontecer os terremotos através desse movimento. O movimento de deslizamento é um dos mais característicos para ocorrências de terremotos, tá? É o mais comum de acontecer os terremotos é através do movimento de deslizamento. Aí nós temos nos deslizamentos as falhas tectônicas, tá certo? Que nós vamos já falar no próximo videozinho aqui, tá bom? Então, um grande abraço e assista logo aqui a segunda parte dessas placas tectônicas. Um abração, fique com Deus e até a próxima, que é já já. Clica logo no vídeo de baixo.